Quero aprender a fazer esse pão fofinho de aveia. Olha que delícia. De aveia, pão sem glúten. Então acompanhe o vídeo aí, esse pão ficou uma delícia. E aí, como vocês estão? E a receita de hoje vai ser um pão aproveitando aquela aveia do doce de leite, ó, aquela aveia que foi coada, que foi tirada do doce de leite. Então vamos para os ingredientes. Primeiro, 2 colheres de sopa de açúcar. No caso aqui eu coloquei açúcar demerara. 1 colher de sopa de fermento, aquele fermento de pão, ó. Isso aqui eu até medi com 1 colher. 1 colher de sopa de fermento, ok? Vamos dar uma misturadinha. Por meia xícara de água morna. Vou pôr só metade, água morna. Às vezes, eu deixo um pouquinho, tá? Não tem necessidade, tá tudo morninho aqui, de deixar muito tempo. Mas, se quiser, deixa descansar aqui uns 15 minutinhos, tá? A gente tem aquele costume de deixar, né? Meia colher ou 1 colher de chá, vamos pôr meia colher de sopa de sal. Vamos fazer aqui. Desculpa, eu falei meia colher de sopa. Põe 1 colherinha dessa aqui de café, ó. Ou uma de chá, se for aquela de medida, de sal aqui junto, tá? A aveia, ela já deixa meio adocicado, então eu coloquei 2 colheres, né, de açúcar. Se quiser, pode fazer sem açúcar, só um pouquinho, só 1 colher, eu também faço às vezes. Essa receita, bom, 4 colheres de sopa de óleo, que eu já vou acrescentar, e 2 ovos. Vou quebrar os ovos aqui separado. 1 ovo por vez, né? Quer fazer sem ovo? Você não come ovo também? Pode ser. 1 ovo por vez aqui, para não correr o risco de pôr um ovo estragado. Assim que se faz, né? Já aconteceu de perder a massa. E agora, vamos pôr o óleo. Sempre os ingredientes molhados primeiro, né? Deixa eu dar uma misturadinha com a outra colherinha. É muito fácil de fazer pão. Ó, como eu coloquei água morna, né? Eu coloquei só metade da água, já era meia, foi só a metade. Só um pouquinho. Vou misturar aqui. Mais um pouquinho de água, mais a outra metade. Vai dar um bolo grandinho, um pão, aliás. Aveia. Ainda tá morna, tá? Porque em seguida que eu faço, eu deixo, não vai pôr quente aqui. Eu já faço o pão. Faço o doce, já faço o pão. Então, a aveia também tá morninha ainda. Tudo ajuda a crescer mais o pão, tá? Vai ser com farinha de arroz, vai ser um pão sem glúten. Vou misturar bem esse aqui primeiro. Você quer misturar na batedeira, em um liquidificador também pode. Eu gosto de fazer aqui na mão, parece que eu dou o meu ponto mais certo. Gosto de bater bem, tá? Bater assim, no mínimo uns 2 minutos na mão aqui, no mínimo. E agora eu vou acrescentar 1 xícara de farinha de arroz. Se eu achar que ficou muito... Aqui vamos falar o ponto, cada um tem um gosto, né? Farinha de arroz branca, porque tem integral, né? Da sua preferência. Se achar que ficou muito molenguinho aqui, também pode ser uma massa mais durinha, tá? Aí da sua preferência, pode ser mais durinha e pode ser mais molinha também, para fazer o pão. E bate bem aqui. Bem batido. E massa de pão tem que ser bem batida. Ficou muito molinha. 1,5 xícaras, então eu vou pôr aqui. Depende de como tava a aveia. Às vezes eu escorro mais a aveia, às vezes menos. A aveia já tava molhada, né? É bem melhor fazer o pão com essa aveia molhada, pão e bolo, do que com uma farinha ou com um bolo seco, para dar mais liga. Principalmente, eu tô falando esse pão
sem glúten, que já não dá muita liga. Então, essa aveia é ótima, desse jeito assim, pra fazer pão. Ó, eu não gosto, dei 1,5 xícaras, tá? Eu não gosto desse pão muito duro, senão ele vai ficar muito seco. Então, aqui eu vou bater bastante. Depois vamos untar a forma, eu vou falar o tamanho da forma que eu vou fazer esse pão para ficar bem bonito. Então, pausei o vídeo e bati 5 minutos ali à mão, tá? Bem batidinho. Agora, essa forminha aqui, ó, ela tem 26 aqui dentro por 13 e tem 4 de profundidade. Então, é nessa forminha que eu vou usar. Já untei com óleo. O óleo que eu falei aqui é o óleo da sua preferência. Se você usa óleo de... seja lá qual for o óleo que você use, tá? Tanto para misturar ali, quanto aqui o óleo da sua preferência. Eu não uso margarina, manteiga, né? Eu já tenho intolerância à lactose, então eu uso óleo. Então, eu uso óleo da sua preferência. Untei com óleo normal e depois peguei a mesma farinha de arroz, porque tô fazendo um pão sem glúten. Eu vou pôr aqui. Ele vai ficar um pão bonito, tá? Bonito, grossinho. Vou terminar de pôr aqui, depois venho mostrar o que eu faço antes de deixar fermentar. Essa receita rendeu assim, ó, na forma, meia forma, tá? E eu coloquei um paninho embaixo ali, pano de prato, e dei uma batidinha para ela misturar bem. Agora, vai ser meia hora, 1 hora, depende do tempo, né? Se é inverno, se é verão, se na sua região é calor. Eu gosto de cobrir, porque vai ser no máximo 1 hora. Talvez em meia hora está pronto, depois eu venho mostrar. Deixar aqui para crescer até o final da forma. Ele tá meio, então vai render o dobro, ok? Já volto aqui para mostrar. E vamos ver como que está o pão depois de meia hora. Então, eu falei que eu cubro com plástico, né? Eu ponho a massa ali, até encostou um pouquinho. Cubro com plástico e ponho uma forminha, ó. Tem 2 formas dessa em cima para acelerar o crescimento. Agora eu fui tirar o plástico, encostou. Poderia ter tido mais cuidado. Eu não vou deixar ele dobrar de tamanho, porque eu achei que essa massa ficou um pouquinho mole. E quanto mais ele crescer, depois mais vai baixar depois que assar. Então, o que eu vou fazer? Já acendi o forno. Eu não deixo para aquecer o forno quando eu faço pão. Para bolo, sim. Para pão, não. Eu ponho essa forminha em cima de uma forma de pizza. E vou fazer em um forno de fogão. Ó, aqui é o fogão, né? Eu vou pôr no forno alto. No meu caso do meu forno que tá 290, ou mais alto. Acendi, já vou pôr no forno. Ok? Agora eu vou marcar assim, vai ser mais ou menos em meia hora, eu venho mostrar pra vocês. O que vou fazer? Eu deixo nesse forno alto por 20 minutos, aí depois eu falo pra vocês como que foi aqui. Deixo por 20 minutos no forno alto. Depois eu dou uma baixadinha, tá? 290, depois eu ponho a 260. Então, vai ser no máximo... no máximo 40 para assar, né? Mas se você... O que acontece com os pães? Pode deixar mais molhadinho. Quanto mais assado, mais tempo ficar no forno, mais ele vai segurar depois, né? Mais vai aguentar, porque vai ficar mais assadinho. Mas também pode ser mais molhadinho. Então, os meus pães eu asso quando é pequeno, assim, pequeno de preferência, eu asso em 30 minutos. Depois eu venho mostrar pra vocês. Depois de 20 minutos, eu baixei do 290, que é o máximo aqui do meu forno, para 260. Vou deixar mais 10 minutos. Ele não fica muito dourado mesmo, muito moreninho em cima, tá? Por não ter também muito açúcar, ele tem pouco açúcar, por ser com essas nossas farinhas, né? Farinha de arroz, farinha e aveia, ele fica diferente, não fica tão douradinho, ele fica mais branquinho. Então, vou deixar mais 10 minutos, aí depois eu tiro do forno, deixo esfriar uns 10 minutos, para depois desenformar, para não quebrar. Já venho aqui mostrar para vocês. E o pão, depois de 30 minutos no forno, ele assou por 30 minutos. Eu tirei do forno, ele ficou rachadinho, né? Às vezes ele fica rachadinho. Esse aqui, nesse caso, ele também ficou molinho. Como eu falei, a massa ficou um pouco mais mole. E também, ó, não baixou, tá? Depois que eu tirei do forno, ele ficou igual, tá? Ele até deu uma crescidinha mais no forno,
e não baixou, depois que às vezes ele dá uma baixadinha, então a massa não estava tão mole assim. Depois que eu tirei do forno, eu deixei aqui já 15 minutos, ainda tá quente. O que que eu faço para não estragar as formas? Essas forminhas que são novas, de umas antigas que eu estraguei, e depois fica às vezes grudando muito quando vai fazer no bolo, mesmo colocando, depois de untar, mesmo com farinha, ele gruda um pouco. Então, o que que eu faço? Ó? Pega algo de silicone ou alguma coisa que não seja de metal para desgrudar por fora, tá? Eu quebrei um pouquinho ali porque eu fui passar e não tava bem frio ainda, então deixa ficar mais um pouquinho, uns 20 minutos aqui. Aí você faz isso, não passa faca, nada de metal aqui. Aí depois você vem, tá? Vou pôr aqui a toalhinha, que essa toalhinha eu deixei pra isso, ó. Saiu desse jeito. Esse pão ficou bem assim. Eu não passo nada aqui áspero depois pra lavar, pra não estragar a forminha, tá? Deixa um pouco de molho. E ele ficou, olha como ele é fofinho. Vamos cortar, vamos ver qual é a faca que vai cortar melhor. Deu uma quebradinha, eu vou virar ele, tá? É bom deixar assim, ó, pra dar uma, ainda mais que ele é de aveia, ele é bem molhadinho. Deixar assim pra dar uma esfriadinha. Dei uma quebradinha aqui na pontinha, essas quebradinhas eu amo. Aí nós vamos cortar. Vou cortar aqui de cima, aqui bem dentro pra mostrar, né, como fica. Ó, ele fica fofinho. Bem fofinho, bem gostoso. 30 minutos no forno, tá? Se deixar muito tempo, por ele já ser uma massa pesadinha, porque ele acaba que ele é uma massa pesadinha, né? Depois você corta, fatia do jeito que você quiser, de 1 centímetro aqui. Põe um pratinho. E o que que eu fiz esse bolo, né? Esse pão, aliás. Como que eu fiz? Com aquela, eu aproveitei que eu fiz o doce de leite de aveia. Então, depois que eu coei, eu peguei a parte grossa e fiz o líquido, eu fiz esse doce de leite. E a parte grossa, eu fiz o pão, né? Então, vamos lá agora aproveitar para comer com esse doce de leite. Eu tenho intolerância à lactose, então eu posso comer sem medo esse aqui à vontade, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Nos acompanhe aí para mais receitas. Fica uma delícia e você pode comer com... eu sempre aproveito, sempre que eu faço um doce de leite, uma outra... Eu sempre aproveito para fazer um pão, um bolo. Nunca descarto essa parte que sobrou da grossinha da aveia. Essa aqui eu coei, ok? Então, espero que tenham gostado. E é isso. Vou comer agora o meu pãozinho, que ficou uma delícia. Olha só. Pãozinho de aveia e o doce de leite de aveia. Gente, vocês podem congelar. Esse aqui ficou uma massa pequena, né? Ele tem a altura da forma aqui quase, né? Então, eu disse que tinha 4 centímetros, então ele tem uns 3 centímetros aqui de altura, porque foi pouca massa mesmo, para ficar mais assadinha. Pode ser esse tamanho, tá um tamanho bom de fazer, faz 2 desses, se quiser fazer mais. Eu não aconselho que façam muito alto, senão ele vai ficar muito, às vezes, muito socadinho lá dentro. Eu gosto desse tamanhinho aqui, tá? Dessa alturinha, e ele fica uma delícia. Você pode fazer até sem açúcar, pode pôr pouquíssimo açúcar ou até sem açúcar, só com um pouquinho de sal, sem açúcar, que fica gostoso para quem não pode comer açúcar nenhum ou que não quer comer açúcar nenhum. E ele fica delicioso.